muito cirurgião dentista tomando decisão sem pensar, sem racionalizar o processo de aplicação do que está falando, né? E por que eu sei disso? Porque eu estou vendo a versão do paciente. E o paciente está vendo algumas ações do cirurgião dentista de uma forma que não está legal para ele. Eu quero trazer aqui para vocês algumas respostas e perguntas que têm a ver com o paciente. A gente já tem falado disso algumas vezes, em alguns momentos na live, mas hoje eu quero trazer exatamente o que está norteando o processo de construção estratégica da minha clínica para lidar com as pessoas que vão procurar ou vão aparecer ou vão ser atingidas pela nossa comunicação. Eu vou trazer a clareza do papel do paciente no seu negócio em diversos níveis, vou aprofundar em um nível, a nível de gestão, e depois disso eu vou trazer o que eu estou acreditando que de verdade é o segredo no contexto que a gente comentou agora há pouco no início da live, que é uma informação pouco conhecida. O segredo, via de regra, é eu vou te contar, não conta para ninguém não, ou seja, fica uma informação pouco conhecida. E se você conhece essa informação e aplica, o que acontece? Você vai ter uma vantagem competitiva considerável. Uma coisa importante, e a gente tem que ter maturidade para isso. Antes de mais nada, o paciente é uma história de vida. O paciente, ele é o amor de alguém, ele é a razão de vida de alguma pessoa e a gente não pode desconsiderar isso. A gente não olha para o paciente como número. Tá? É importante reforçar isso. Cada vez mais, ser humano de verdade é ser diferente, é ser diferenciado. Agora, eu vou trazer um modelo aqui para vocês que ele é numérico, ele é frio, ele é calculista, só para a gente ter uma linha de raciocínio. Nesse exemplo aqui que eu vou trazer, você tem uma despesa média de 15 mil reais. A sua despesa pode ser maior, a sua despesa pode ser menor, e eu não vou aprofundar em variáveis de gestão. Eu vou trazer um conceito mais superficial só para te dar uma clareza que talvez você não esteja tendo. E quando você começar a ter, você vai enxergar isso de uma forma diferente e vai mudar as suas atitudes naturalmente. Então, nesse exemplo, você tem uma despesa média de 15 mil reais. E você tem uma meta, um desejo, uma necessidade de colocar 15 mil reais no bolso todo mês. Então, se você já tem que gastar 15 e você quer 15, de forma simplificada, você precisa ter um faturamento médio de 30 mil reais. Tá bom? Então, quando você tiver um faturamento médio de 30 e tem a sua gestão a ponto de gastar 15 e sobrar 15, a gente atingiu o nosso objetivo. Então, começa assim. Normalmente, as pessoas, às vezes, querem captar pacientes e nem sabe para quê, nem por quê. Aí você nunca chega no como e na melhor estratégia. Então, a primeira coisa é ter essa clareza. Depois que você tem essa clareza, eu vou julgar aqui que o ticket médio dessa realidade é 500 reais. Também não vou aprofundar no conceito de ticket médio, mas basicamente, de forma simples, é a soma de tudo que você vendeu em um mês dividido pela quantidade de vendas. Tá? E aí você tem um ticket médio. O ticket médio é a média de dinheiro que o seu paciente paga por você. Então você vendeu 30 mil reais. Se você dividir por um determinado valor, que eu nem fiz essa conta aqui, deixa eu fazer aqui para ficar fácil, estou com a calculadora aqui na mão, 30 mil reais dividido por 500 vai dar 60. Verdade, eu já tinha feito. 60. 60 pacientes te pagando 500 reais dentro do modelo de gestão didático que a gente construiu aqui, faz você ter 30 mil reais e botar 15 mil no bolso. Então vamos lá, ticket médio 500 reais. Se a gente considerar 20 dias úteis, o que significa nesse modelo? Que você precisa ter 1, 2, 3 pacientes novos por dia comprando de você, em média, te pagando 500 reais. O que é em média? Significa que tem pacientes que pode pagar menos, tem pacientes que pode pagar mais. Tem paciente que vai lá só fazer um tratamento periodontal, tem paciente que vai fazer um implante, vai fazer orto, um alinhador, vai fazer algumas outras coisas. Só que a média é 500 reais para a gente entender conceitualmente onde eu quero chegar com o segredo. Então, olha só. Sem essa clareza, primeira coisa, você perde tempo, energia e dinheiro. E a gente não está em momentos de perder nenhum, nem outro, nem outro. Então, o que eu quero é valorizar o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro. Então, é importante ter essa clareza. No Legato, a gente ensina uma estratégia onde, para cada paciente que chega no consultório, a gente ensina uma estratégia de como conquistar o acompanhante dele,
acompanhante desse paciente que nem existe no primeiro momento, tá? Nem existe no primeiro momento. A gente cria uma condição de ter um acompanhante que vai se tornar paciente e em cada procedimento fazer uma ação que desperte uma indicação. Então, quem segue rigorosamente esse processo tende ou consegue a cada um trazer mais 2. Num primeiro momento, eu teria que captar 60 pacientes a R$ 500 para chegar nesse número. Agora, se eu tenho essa estratégia feita com disciplina e com consistência, eu não preciso mais de 60. Eu preciso de 20, porque esses 20 vão me trazer os 60. E aí, eu gostaria que você já percebesse que já mudou o seu tempo, energia e esforço. Porque tempo, energia e dinheiro, tempo, energia e dinheiro para trazer 60 pacientes novos é um. Tempo, energia e dinheiro para trazer 20 e esses 20 trazer os 60 é completamente diferente. E aí, se você pudesse escolher, o que você escolheria? Investir para trazer 60 ou investir para trazer 20, sabendo que com uma energia muito menor, com um tempo muito menor e praticamente sem um centavo de investimento, você consegue triplicar. E ter os mesmos 60, te pagando os R$ 500 para chegar nos 30 mil, para ter os 15 mil no seu bolso. Então comecem a pensar sobre o seu processo de captação. Quanto você precisa trazer nesse momento para multiplicar, para atingir o resultado que você quer. Então olha só, quem aplica com disciplina consegue, através do paciente titular ou oficial, triplicar a quantidade de pacientes. Então esse é um ponto que eu queria até agora trazer para você como linha de raciocínio. Agora, quando você tem essa informação, você tem que aprofundar no seu modelo de funil. Lembrando que eu estou trazendo esse caso clínico de gestão para construir o embasamento para chegar no alicerce, que é o que vai fazer você captar mais pacientes após essa crise, ou até durante essa crise também, à medida que aí você se sente confortável e seguro para atender. 20 vendas que vai se multiplicar para 60 não significa 20 pacientes em 30 dias. Preste bastante atenção. Vamos imaginar que a sua conversão seja de 50%. Se é de 50%, significa que você tem que fazer uma comunicação para trazer 40 pessoas. Dessas 40 pessoas, você vai vender para 20, e se você aplicar o passo a passo, você vai chegar nos 60. Entende? Então, eu preciso trazer 40 pacientes para chegar em 60. Se eu não considerar essa estratégia de multiplicação interna, com a mesma conversão de 50%, eu precisaria trazer 120 pessoas. Entende como muda o seu cenário? Para você fazer 30 mil, você pode trazer 40 ou 120. E isso é o que impacta o seu negócio. Quando você não tem uma estratégia de multiplicação interna que normalmente custa 3 a 5 minutos por sessão. Olha só, imagina o seu tempo e energia para contar uma história, para construir um argumento de 3 a 5 minutos versus o seu tempo, energia e dinheiro para trazer 80 pacientes para o seu consultório. Olha o tempo que vai gastar você ter que atender 120 consultas para fechar 60, ou você ter que atender 20 consultas, 40 consultas, né, para depois chegar a 60. Começa a olhar esses números como uma possível realidade dentro do seu contexto. Quando você dominar esses números, o que vai acontecer? Dentro da teoria da ilha, que é você enxergar o seu negócio de fora. Você vai conhecer, você vai perceber a sua odontologia como um jogo de tabuleiro, onde você aprende quais são as peças que você tem que mudar dentro da estratégia para chegar no seu objetivo. E é essa a visão que cada vez mais eu quero trazer para você, cirurgião dentista, que de fato reconhece que muita coisa mudou e que tem que fazer o que tem que ser feito. Gente que não quer atalhos, gente que não quer fórmulas mágicas, gente que reconhece que agora o trabalho é mais pesado, só que quanto mais pesado e inteligente for, os resultados serão consideravelmente melhores do que era antes dessa crise chegar. Então você precisa dominar esses números, entender com clareza esse negócio, para chegar a ter as estratégias para mudar as peças e fazer acontecer. Então, quando você conhece as variáveis e aplica o processo de melhoria contínua, o que acontece? Você maximiza o seu lucro, diminui a sua despesa. O que é isso na prática? É valorizar o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro. Só que você não conhece essas variáveis, acontece o contrário. Você acha que 24 horas é muito pouco, você acha que você tem que trabalhar demais, você chega cansado em casa.
toda a sua vida começa a ficar de uma forma que você não queria, que você nem merece, dentro do meu ponto de vista. Então, o que eu preciso é conhecer as regras do jogo, jogar as regras do jogo, respeitando tudo, código de ética, legislação, todo esse processo, e ainda assim ter resultados bastante expressivos. Então vamos lá, agora eu quero começar a falar aqui para você sobre a questão paciente, né? O que tem de segredo nesse novo modelo de captação? A primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é que tudo mudou. O que é tudo mudou? O seu paciente mudou, você mudou, a sua equipe mudou, o mundo mudou. E eu quero trazer aqui como tem sido o meu processo de construção estratégica para eu captar pacientes e o que eu vou explicar naturalmente em muito mais tempo, com muito mais detalhes, dentro dos nossos cursos. Então, olha só, primeira coisa importante. Na pesquisa que a gente fez com os pacientes, a gente já conseguiu mais de 1000 respostas aí a nível nacional. Então, a gente tem uma amostra significativa de como pessoas ou pacientes já em tratamento em alguns lugares que eu não conheço todos os pacientes, quer dizer, não conheço a grande maioria, né, porque isso foi a nível nacional, como as pessoas pensam, julgam, temem, avaliam o tratamento odontológico. Só que quando você faz uma pesquisa espontânea dessa, não é ali o paciente junto com o dentista ou com a equipe, você colhe informações que para mim é a verdadeira ou o verdadeiro mapa do tesouro. E eu quero fazer essa reflexão agora com você. Então, olha só, uma coisa importante. Dentro de uma dessas perguntas, a gente fez uma pequena abordagem de 3 linhas, falando sobre EPI, sobre a importância do EPI e mostrando que convênios, na maioria das vezes, não dão condições para o dentista de comprar o EPI correto e utilizar. E isso significa que o convênio, alguns convênios, não vai permitir você proteger você, o paciente e a equipe da forma certa. E diante dessa situação, o paciente tendo consciência disso, o que ele escolheria? Ainda assim, atender pelo convênio, sabendo que essa proteção não será ideal, ou de fato procurar um paciente particular? Eu coloquei isso em 3 linhas, eu nem aprofundei, como eu já ensinei vários colegas a saírem do convênio através de estratégias antes de ter esse cenário. Olha só o que eu tenho como resposta parcial: 76,64% escolheriam particular. O que isso mostra para mim? Imagina você com o protocolo certo fazendo a aplicação. É uma opção daqui para frente atender convênio. Por quê? Porque o paciente reconhece que precisa do atendimento certo, com equipamento de proteção individual certo, porque se isso não fizer, compromete a saúde e a vida dele. E quando você sabe falar isso com integridade, com ética, com a verdade que de fato é, hoje essa verdade é matemática, 76,64% já tomariam a decisão de escolher o particular. Imagina se você aprofundar com todos os argumentos que a gente está tendo aí. Então, atender convênio, literalmente, vai ser uma escolha de quem quiser, e eu vou sempre respeitar todas as escolhas de todo mundo, mas cada vez mais, quando você conhece o paciente, você entende como abordá-lo e direcionar ao processo de tomada de decisão mais seguro para ele. Então, vamos lá. Agora eu vou entrar na prática aqui com vocês. Se preparem para entender o contexto que eu estou querendo trazer para vocês sobre o segredo para captar paciente no período pós-crise ou no período a partir de agora. Eu vou trazer aqui para vocês agora 5 perguntas abertas e o que eu estou olhando para esse cenário e como eu estou muito seguro que quem aplicar um método baseado nessa questão vai ter um salto considerável. Então essa é uma parte do segredo que eu estou revelando aqui da minha estratégia e depois vou te mostrar qual é a outra parte que vai integrar esse processo e que para mim dá total segurança de fazer uma captação muito mais eficiente, muito mais barata do que tinha antes. Ontem a gente estava com a turma do Freedom 2.0 e eu falava um pouco sobre isso, né, de uma forma um pouco mais intensa, explicando já algumas das estratégias. Eu falei, ó, se você aplicar isso desse jeito, passo a passo, eu diria que é praticamente impossível você não colocar 50 novos pacientes em 30 dias quando na sua cidade essa captação for permitida. Então, olha só, primeira pergunta. Isso é uma pergunta feita para milhares de pessoas. Depois de fazer uma consulta em um dentista, nesta fase, o que faria você indicá-lo para o seu melhor amigo? Gente, essa pergunta tem um valor muito grande.
Por quê? Porque ele está te contando o que de maior e melhor impacto teve na experiência dele. E quando você descobre o filtro, o 80-20, né, a lei de Pareto, o que mais funciona para essas pessoas é o que você tem que comunicar antes para o seu paciente chegar até você. Entende? Se o paciente vai no consultório e ele antecipadamente já está falando que se ele for numa consulta é isso, isso e aquilo, e aí tem milhares de respostas para você olhar, o que você tem que entender disso? Quando você for fazer qualquer ação de captação, você tem que comunicar que você oferece isso. Você oferece o que é mais, você oferece o que é mais relevante para o paciente, porque o que faz indicar é o que é o relevante para ele. Só que para chegar nessa outra pessoa, você tem que comunicar isso. Uma coisa importante que eu vejo que muitos dentistas vão demorar um tempo para sacar não é sobre o seu protocolo, é sobre como você comunica o seu protocolo de biossegurança. Porque o paciente não vem pelo que você faz, porque muitas das coisas que você faz é invisível, já foi feito. É como você comunica o que você faz. E aí, isso de fato muda o jogo. Tá bom? Então essa pergunta vai trazer um monte de insights para você descobrir o que você tem que comunicar sobre o que você faz. E é isso o processo de captação. Eu não vou entrar nesse momento quais são os veículos de comunicação que você vai fazer isso. Você pode fazer isso via folder, via palestra, via rádio, televisão, marketing, uma série de coisas. Mas se você não embalar a comunicação, você pode fazer o que você quiser que não vai chegar nele. Se você não embalar a comunicação sob medida, você pode falar, você pode investir o que você quiser em rede social, rádio, televisão, ir para programas de alto impacto de audiência. Não é sobre chegar no máximo de pessoas, é sobre chegar certo no grupo de pessoas que valoriza isso que você está dizendo. Pergunta número 2. Se você precisasse de um tratamento odontológico nesta semana, qual seria o principal critério para escolher um consultório odontológico? Imagina você ter milhares de sugestões dos pacientes que representam o seu paciente em potencial para essa pergunta. Você sabe responder? Eu acredito que você não saiba responder, porque você tende a pensar com a nossa cabeça de dentista. E a nossa cabeça não é a cabeça do paciente. Ontem, ou antes de ontem, não me lembro, em uma live, eu abri aqui a pesquisa atualizada, parcial, e tinha quase 200 pessoas que responderam que era pouco importante, indiferente, ou não tinha importância medir a temperatura em uma consulta odontológica. Entende? Você, cirurgião dentista, eu acredito que acha que é importante e que você vai fazer isso. Agora, tem paciente que entende que isso é indiferente. Se é indiferente, qual é o sentimento de um paciente estando sendo submetido a um procedimento indiferente? Imagina você chegar num restaurante e o garçom, antes de servir, vai lá, sei lá, vou dar um exemplo ridículo. Pega o prato e faz assim. Diz ele que é para cair as bactérias do prato. Para você isso é ridículo. Mas pode ser que na cabeça dele tenha alguma ciência que isso faça sentido. Só que se ele não souber comunicar, ele vai comunicar com você que acha que é ridículo. Ou você que acha que isso é indiferente. Eu não coloquei a palavra ridícula na pesquisa. Se eu pudesse colocar, poderia até alguém ter votado. Eu acho ridículo medir a temperatura. E aí, como é que você faz alguma coisa com uma pessoa que acha ridículo o que você faz? Não é sobre você estar convicto do que tem que ser feito. É sobre você saber comunicar e quebrar e transformar aquela verdade que está na cabeça do paciente em uma clareza científica que vai agregar valor para você. Só que se você não conhece o paciente, você vai fazer o que é certo, mas você não vai impactar o paciente. E aí o que acontece? A sua taxa de conversão vai diminuir. Você vai ter que dar desconto para fechar plano de tratamento. Você vai ter que se esforçar muito mais quando você poderia se esforçar simplesmente dentro do seu planejamento estratégico. Então vamos para a terceira pergunta. Lembra que são 10, eu só trouxe 5 aqui para a gente fazer essa reflexão, para revelar esse segredo da minha linha de raciocínio diante desse cenário. Terceiro, olha só essa aqui. De tudo que você ouviu falar sobre biossegurança, e eu sei que tem pacientes que não sabem esse termo, eu coloquei entre parênteses, medidas de proteção à sua saúde e à sua vida, aí ele entende um pouco melhor. Nesses dias, o que não pode faltar em uma consulta odontológica? Olha só que interessante, o seu paciente vai te contar, ou essa pesquisa vai te contar o que não pode faltar.
Quer dizer que você tem que aplicar tudo aquilo? Não necessariamente, mas você sabe a expectativa do paciente. Olá, vou encontrar com a minha amiga Lísia num jantar de família. Vai eu com a minha esposa, Núbia, vai a Lísia com o Sérgio, a gente vai se encontrar. Se eu descubro, por exemplo, que a Lísia e o Sérgio esperam de uma indicação de jantar, vamos imaginar que eles gostam de churrascaria, como eu gosto, como eu e minha esposa gostamos. Se eu sei que eles gostam, que eles adorariam ir numa churrascaria, o que eu posso fazer para agradar mais eles? Que tal a gente ir numa churrascaria? Entende? Quando eu entendo da expectativa e posso atender com integridade, com legitimidade, olha o nível de conexão. Agora imagina o seguinte, se eu vou a Uberlândia e eles me convidam para jantar, e eles me chamam assim, André, nós vamos no melhor restaurante japonês que tem na cidade. Eu tenho uma grande preocupação se eles convidarem do lado da minha esposa, qual é a reação dela? Por quê? Porque ela não come comida japonesa. Eu não como comida japonesa e eu não ficaria feliz com um convite para comer comida japonesa. Não tem nada contra. Meu irmão, minha cunhada é dono de sushi e eu não como. Sushi que fala, né, de restaurante japonês, uma coisa assim. Entende? Eu não como. Entende? Quando eu sei da expectativa, eu tenho que me preparar para lidar com isso. Se é a única opção, eu tenho que preparar melhor ainda para lidar com isso. Agora, quando eu nem sei o que ele pensa, tudo que você fizer, você está jogando um jogo amador. É o marketing de esperança. Faz alguma coisa e reza para dar certo. Entende como é simples quando eu conheço a essência do que move a nossa rotina odontológica, que é o paciente? E aqui eu estou falando só de paciente, isso se aplica para níveis avançados de liderança, quando eu conheço o comportamento da minha equipe, das minhas colaboradoras, dos meus colaboradores. Então essa é a terceira pergunta. Quarta pergunta. Você tem alguma dúvida sobre biossegurança? De novo, medidas de proteção à saúde e à sua vida, que você gostaria de perguntar com relação ao atendimento odontológico? Tem gente, que tem um monte de dúvidas. E à medida que você sacia isso com respostas que atendem ao medo, à insegurança deles, o que acontece? Você ganha credibilidade. Como que você faz isso? De diversas formas. Ontem nós postamos no Instagram, eu convido você para olhar esse post, sobre uma reportagem que teve aí assustando que o motorzinho causa infecção cruzada, alguma coisa assim. E a gente foi lá e usou isso como estratégia e está usando para fazer contato com os pacientes. Ó, saiba isso aí, mas deixa eu te contar. Aqui a gente faz isso, isso e isso. Então isso aí na nossa realidade não tem preocupação, nós já estamos à frente disso aqui. O que acontece? O paciente vai olhar para aqui e falar assim, caramba, o meu dentista eu estou seguro. Ou se você tiver um meio de comunicação que você fala com pessoas que não são seus pacientes, eles vão pensar assim, caramba, entre esse e esse que está me falando essa notícia e mostrando que está seguro, eu quero esse. E isso é segredo para captação. Isso são estratégias que poucas pessoas vão ter acesso. Por quê? Primeiro, porque não tem nem acesso à resposta dos pacientes. Bom, então isso vai te oferecer uma vantagem competitiva muito grande. Muito grande. Só que você vai ter que usar. E dá trabalho. Ou você vai... Um dos trabalhos é ler todas as respostas que você vai ter acesso. Tá bom? A quinta pergunta que eu separei aqui para hoje foi: se você pudesse falar, recomendar ou exigir alguma coisa para o próximo dentista que vai te atender, o que seria? Gente, tem noção da riqueza que é? O paciente que você nem conhece quer exigir uma coisa de você. Quer dizer que você tem que satisfazer tudo que a pesquisa está falando? Não. Mas quer dizer que você sabe o que o paciente espera de você. E se o paciente sabe, se você sabe o que o paciente espera de você, você está com o gabarito da prova na mão. Cabe a você escolher como é que você quer usar isso. Agora, quando você não tem acesso a nada disso, como é que funciona? Como é que você vai atrair um paciente? Que campanha de captação você vai fazer? Baseado em quais princípios você vai construir a sua comunicação? Você acha que esse é o momento de falar assim, ó, se você não fizer o implante dentário, você vai ter problema disso? Você acha que isso vai impactar o paciente? Você acha que vai impactar você falar de faça aqui um clareamento dentário ou qualquer outra coisa dentro desse contexto? As chances são menores. E se você pode ter acesso às melhores e maiores chances, por que você vai ter acesso às piores oportunidades, às piores estratégias? Está na sua mão assumir a responsabilidade do que você quer para dar sua odontologia pós-crise ou a partir de agora. Então, isso é uma das linhas de raciocínio que a gente está conduzindo, construindo, todo dia, colocando mais um tijolinho nessa estratégia sobre o que o paciente espera.
Isso é um ponto. Agora tem um outro ponto que é, eu estou pegando essas informações e integrando e conectando ao que eu já sei e continuo estudando sobre a fisiologia, biologia do comportamento das pessoas. Então eu continuo estudando profundamente como se constrói, desde a célula, para não ser exagerado para falar desde o átomo, desde a célula até a tangibilização através da voz do tipo sim, quero fechar, ou estou fechado, ou gesto, ou não. Esse processo, quando ele é entendido lá na parte celular mesmo, de neurotransmissores, na parte de bem biológica mesmo, junto com isso, muda o jogo. Parte dessas perguntas, uma dessas perguntas fala sobre o sentimento. Então, tem sentimentos que estão presentes na maioria dos pacientes. Medo e certeza são um dos campeões. Quando eu descubro isso e como ele se constrói, como ele se forma, e eu descubro lá como eu posso desviar parte desse medo para diminuir o medo, do tipo construir a confiança lá na base, na parte basal, parece meio profundo demais, mas esse é o jogo que vai fazer o dentista da mesma rua sua, ou ser você, ou ser ele que vai alavancar. Porque se você continuar fazendo o que fazia antes, a coisa não vai acontecer. Então eu estou buscando essas respostas, entendendo isso a nível fisiológico, também buscando a ajuda de outras pessoas, construindo uma equipe multidisciplinar, com visões diferentes da minha, e é aí que está o seu milhão, é aí que está o seu tesouro. Porque quando a gente olha só com a nossa cabeça, a gente tende a fazer o que faz sentido para a gente. E é um erro, porque as pessoas tomam decisões pelos motivos delas e não pelos nossos. Então, se você estuda uma coisa, você tende a defender. Quando você tem um filho, seu filho é perfeito, você tende a defender ele mesmo que ele erre. E aí, em termos de negócio, isso é ruim. Porque você construiu aquilo lá, você acha que aquilo é bom. O que você tem que fazer? Você tem que construir, você tem que basear em outras opiniões. Porque o seu negócio é sobre pessoas, e pessoas são diferentes, e essa diferença tem que ser atendida na forma como você embala a sua comunicação. Bom, então quando você constrói a comunicação certa, o paciente reconhece que você está falando para ele, reconhece que você é diferente, diferenciada, e ele tende a ir até você. Se você não tem a base disso, você pode botar o dinheiro que for, o marketing que for, pode a cidade inteira saber do que você está falando, mas nada vai impactar. Imagine que você, bom, se até na minha cidade tem alguns outdoors, imagine que na sua cidade também deve ter. O tanto de outdoor que tem que você não sabe o que é. Tem lá uma comunicação, mas não é para você. Às vezes é a cor que não bate com o seu perfil, às vezes é o tipo de letra, às vezes é a mensagem, às vezes é a empresa. Não é sobre divulgar, é sobre atingir a parte certa que chama atenção, que prende aquela atenção e que começa a fazer sentido. Não é sobre quantidade de postagens, de outdoor, de tudo que você faz. É sobre a qualidade baseada em quem você quer atingir. Não é baseado em que você pensa. É baseada no outro. É o outro que precisa reagir a essa informação. Então, quando você não entende do outro, você tem menos chance de verdade de alcançar esse processo. Tá bom? Então, quando você faz o que todo mundo faz, o paciente tem que escolher entre pessoas iguais. E qual que é o critério que ele escolhe quando tudo parece igual? O preço. E aí quem ganha a guerra do preço normalmente perde. Então, de uma forma simplificada, qual é o grande segredo? O grande segredo é simplesmente perceber que um negócio em odontologia exige novas habilidades e uma versão empresarial mais intensa do seu negócio. E isso significa intensificar estudo sobre pessoas. Eu vou te fazer uma pergunta aqui agora, você não precisa responder nos comentários. Você estudou mais ou dedicou mais o seu tempo a toda a parte de biossegurança, que em todo lugar está falando isso para a gente, ou a entender como funciona o processo de tomada de decisão dos seus pacientes? À medida que você coloca isso na balança, você gera uma expectativa sobre os seus resultados. A gente fez uma live recente sobre roupa branca. E uma das coisas que eu quis colocar na live é, antes de botar energia em qual é a melhor cor da sua roupa ou do seu jaleco, coloca energia para o paciente chegar até você. Você está escolhendo se você vai usar roupa branca ou não, só que o seu problema é que o paciente não está chegando até você. Então, resolve o problema que é mais importante antes, depois você escolhe. Porque se mais pessoas chegar até você, independente da cor da sua roupa, você tem mais chance de vender.
Agora, depois que você resolveu a captação, que os pacientes chegam, aí chega nesse momento e vai olhar variáveis que impactam a sua conversão. Se você acreditar que a cor do seu jaleco, o modelo da sua roupa, alguma coisa nesse sentido é importante, começa a avaliar baseado na percepção do seu paciente, não com estilista, design, tendências de moda. Porque às vezes essas pessoas não estão presentes sobre o que a sua roupa atende de expectativa do paciente. E quando você começa a entender com esse olhar, aí você vai escolher a melhor roupa, você vai ter critérios certos para tomar a decisão. Então, se a gente não tem isso como fundamento, gente, de verdade, assim, eu vejo um cenário bem desafiador aí para muita gente. Eu acredito que algumas coisas que eu falo, em algum momento, não faz sentido para alguns de vocês, mas eu acredito plenamente assim que em algum momento vai fazer muito sentido. Eu já tenho alguns anos nessa jornada e eu vejo muitas pessoas falando assim, André, teve uma coisa que você falou em tal época, cara, eu só entendi agora. Sabe, tem gente que está há 1, 2 anos comigo e às vezes assiste a primeira aula do nosso curso e fala, caramba, você falou aquilo para mim há 2 anos atrás e só hoje eu saquei. Então, uma das coisas que eu gostaria que você de verdade fizesse de exercício é o seguinte, será que tudo isso que o André está falando faz sentido? Se fizer sentido, o que eu precisaria fazer a partir de agora para começar a entender e compreender isso melhor? Pode não ser que você vai pegar exatamente isso, pegar essa pesquisa e arrebentar, mas à medida que você caminha na direção de ter total clareza que o seu negócio é sobre pessoas, que as pessoas não gostam, elas odeiam o que vende para elas, mas elas adoram comprar. Então o processo é construir uma comunicação que desperte na pessoa a vontade de comprar. Não que você fique lá argumentando para vender. A sua venda é ruim quanto mais argumentos você tem que usar. A sua venda é excelente quanto mais o paciente quer te convencer de comprar de você. E quando você está num cenário, de acordo com o seu cenário, isso parece utopia. Porque como assim, eu tenho que dar desconto, eu tenho que fazer um monte de coisa para o paciente comprar. Eu sei disso. Mas é plenamente possível o paciente querer comprar de você. O paciente falar para fazer agora, o paciente pedir para começar agora. Tudo é uma questão de comunicação e saber o que ele espera e atender isso, construir o campo semântico, construir a abordagem que seja sob medida para ele. Muitas das coisas que a gente faz é sob medida para a gente. Talvez o nosso consultório tenha a nossa cara, tem a nossa cor, tem nosso tudo. E eu não estou dizendo que você não tem que ter personalidade. Eu só estou querendo dizer que você tem que equilibrar a sua vaidade, ela precisa ser respeitada, sim, mas ao seu negócio. Porque de alguma forma o seu negócio é sobre resolver problemas de pessoas. E as pessoas vão ser atraídas à medida que elas se conectam com você. O problema não é a concorrência, o problema é se parecer com ela. Então, à medida que você se parece com ela, o que acontece? Você se torna igual. Se você se torna igual, o diferencial se torna o preço. Então, muito obrigado aí pela sua observação. Para mim faz todo sentido. Então, o que a gente tem que fazer? Quanto mais eu entendo do paciente e consigo chegar nele de uma forma diferente, mais diferenciado eu me torno na cabeça dele, mais ele me quer, mais ele entende que eu sou a pessoa ideal para cuidar dele, ele vai pagar o preço que vale a pena. Bom, Pati, conhecer as pessoas é o processo mais importante dentro de qualquer negócio. Eu ainda não li as outras mensagens, Pati, mas isso para mim é a essência do que eu quis trazer para você hoje. Obrigado por essa conclusão. O nosso negócio é sobre pessoas. E eu quero acrescentar aqui, Pati, 3 grupos de pessoas importantes. Primeiro, nós, autoconhecimento, muitas vezes a gente nem sabe muito sobre a gente, sobre as nossas crenças, ou a gente não identifica algumas crenças limitantes como crenças limitantes. Depois tem a nossa equipe, para liderar a equipe eu preciso conhecê-las profundamente nas suas individualidades e também na parte fisiológica de processo de tomada de decisão, de comportamento. E em terceiro, naturalmente, os nossos pacientes. Então, quando a gente tem esse processo maduro, a gente começa a construir resultados extraordinários, né? E a Patrícia é um desses casos que aprofundou nisso, né, Patrícia? E depois de 19 anos atendendo convênio, com 30 dias saiu do convênio, no segundo mês, se eu não me engano, bateu o recorde da vida, que foi o dobro do que ela já tinha feito. Basicamente fazendo o quê? Entendendo uma forma diferente de lidar com pessoas, porque tudo é sobre pessoas. Não é a localização, não é a cidade que ela está. É o que ela faz, como ela comunica o que ela faz diante do cenário. Isso faz qualquer cirurgião dentista ter uma perspectiva completamente diferente, tangível, real de resultados.
Obrigado, Patrícia, pela contribuição. Kleber, ter uma visão maior em cima da decisão do nosso cliente. É isso, Kleber, é exatamente isso. Olha só, lembra dos pontos que eu comentei aqui. O seu paciente toma a decisão baseada em alguns princípios, tem vários. O que é pilar, o que é básico é sobrevivência, segurança, conforto e prazer. Isso é básico, isso é essencial. Só que dentro desses 4 pilares, existem dezenas de variáveis que eu preciso olhar se eu quero vender o meu serviço da melhor forma possível. André, o que é a melhor forma possível? É do preço que eu quero, que eu acho justo, que eu sinto merecedor e que o paciente acha que está legal demais, quase que barato. Como que eu descubro isso? Saciando os instintos fisiológicos e biológicos presentes no processo de tomada de decisão. Né? Eu dei o exemplo aqui, vou dar um exemplo aqui. Vamos lá, Kleber, vou pegar aqui você como exemplo. Kleber, imagina o seguinte, você teria interesse, ou não, Kleber, todo mundo aqui, gente, olha só que interessante. Deixa eu ver se eu tenho tempo aqui. Você teria interesse em conhecer um curso, ou um conteúdo, uma palestra, um livro, que te ajudaria a trabalhar um pouco menos e ganhar um pouco mais? Responde aqui para mim rapidinho para eu fazer essa linha de raciocínio para a gente fechar que vai ser legal. Todo mundo. Vocês têm interesse de conhecer um curso, um livro, um conteúdo, uma pessoa, qualquer coisa que te ensina a trabalhar um pouco menos e ganhar um pouco mais? Sim ou não? Me responde aqui que eu vou ajudar você a entender uma coisa que você não está olhando para vender melhor para o seu paciente. Tá bom? Obrigado, Kleber, pela contribuição. Faça com empatia. Show, Lília. É isso aí. Pessoas se conectam com pessoas. Fantástico. Tem que entender disso, tá? Olha aqui, já recebi no Facebook a palavra claro. Olha só, quem mais aqui vai falar sim ou não? Já tem joia? Sim, 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 sim. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Como que eu responderia isso? Claro, com certeza, sim, eu quero, tá? Porque agora o que é interessante? O que lá biologicamente, nossa, fisiologicamente passou por você e você não percebeu? Sabe o que move o desejo do ser humano de querer algo maior com mínimo de esforço? Um nível X, eu não estou julgando aqui, eu estou nessa turma que também estou falando sim, de preguiça. Com todo respeito, todos nós temos algum nível de desejo de preguiça. Então, o que eu estou dizendo? Vocês estão falando que gostariam de conhecer alguma coisa que faria vocês performar melhor por um mínimo de esforço. Quem ajuda vocês a decidir isso é o seu nível de preguiça. O que eu estou querendo dizer? A preguiça ajuda no processo de tomada de decisão. O quanto de preguiça você está colocando para apresentar o seu plano de tratamento. Entende onde eu estou querendo chegar? Eu nunca olhei para isso. Por isso que os seus resultados estão aquém do que você deveria ter. Agora, não é só preguiça, é recompensa. Todos nós aqui tomamos decisões em busca de recompensa. Qual é a recompensa que o seu plano de tratamento coloca? Qual é o nível de gula, ou gula não tem a ver com esse plano, mas qual é o nível de vaidade, qual é o nível de liberdade, qual é o nível de várias variáveis que você precisa saciar o seu paciente ao apresentar o plano de tratamento. Entende, gente? Se você quer um conteúdo que possa fazer isso, como a sua restauração, como você vai embalar a sua restauração para o paciente olhar para isso e falar assim, eu quero desse jeito. Por quê? Porque essa restauração pode ser em termos de tempo, de uma série de coisas. Você tem que construir argumentos para saciar as várias variáveis que vai enxergar na restauração uma coisa que vai saciar o seu paciente. É isso que eu queria fechar. E como vocês todos responderam sim, que responderam para mim, eu acredito que isso ficou ainda mais claro com a mensagem que eu queria trazer. Qual é o segredo da captação dos pacientes? Conhecer os pacientes, entender o máximo de variáveis, eu nem vou falar todas, porque é bem provável que eu não conheça todas, porque todo dia eu estudo e descubro mais alguma, o máximo de variáveis que faria o seu paciente tomar uma decisão de ir ao seu consultório, de fechar o plano de tratamento, de indicar. Gente, vamos pensar juntos nesse processo. E aí, por que pensar junto? Porque nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Quando a gente tem um grupo fechado, que está comprometido com essa visão estratégica, a gente vai muito além no nosso processo. Tá bom? Então, gratidão de verdade aí, de coração. Espero que tenha feito sentido aí para vocês. É importante colocar isso em prática. E eu encerro de verdade agora, senão
a live acaba antes que eu me encerre, com a seguinte reflexão para você. Bem superficial, mas ela é profunda ao mesmo tempo. Será que tudo isso que o André falou aqui faz sentido? Primeiro coloque essa interrogação. Se faz sentido, o que eu poderia fazer para começar uma caminhada nessa direção e ter melhores resultados? Comece fazendo esse plano de ação. Para quem está com a gente e já está mais presente para essa necessidade, para essa obrigação, no meu ponto de vista, já coloca um plano de ação. Quais são as variáveis que eu não estou olhando e que eu preciso olhar para melhorar a comunicação com o meu paciente? Então, fica esses dois convites, um para um grupo que está conhecendo isso agora e que ainda está em dúvida se isso faz sentido ou não, e para o grupo que faz sentido já começa para valer a praticar todo esse processo. Valeu? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.